A Procuradoria-Geral da República arquivou o pedido para investigar o ministro Alexandre de Moraes. E os argumentos são bastante sólidos. E agora, hein, Malu Gaspar? Vamos falar sobre isso com o nosso Pedro Zambarda, agora no plantão do Meteoro. Bora lá. Pedro Zambarda, eu li isso e agora Malu Gaspar, eu falei, ixi, já vão. Não, eu tô monotemático, fazer ataques pessoais aí, mas realmente agora. Né? Não, inclusive, não. Tudo que a gente está criticando a Malu Gaspar aqui, a gente está falando do trabalho da Malu Gaspar. Não conheço a Malu Gaspar, não estou. Inclusive, criticamos o Lauro Jardim ontem, que está fazendo a mesma coisa, o mesmo tipo de cobertura no Globo. E aí, Ana, não é nem questão assim. Eu vou pegar a notícia da Globo News, que foi anunciado ontem na PGR. O pessoal fez estardalhaço, meu Deus, o Supremo vai cair. E aí sai essa notícia. O Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, se manifestou afirmando, então, que não identificou a existência de provas concretas a respeito dessa suspeita de que o ministro do STF... Aí, Ana, eu fico pensando assim, por quê? Por que publicar tantos offs? Pra depois a PGR falar, não tem crime. Aí fica difícil, né, gente? Alexandre de Moraes teria pressionado o presidente do Banco Central. Eu já vou interromper com um comentário, porque senão vou me perder com isso. Mas a questão é, a PGR está trabalhando com provas, o jornalismo está trabalhando com especulação. É por isso. Não vai lá. Não, é um negócio assim, gente, vai publicar uma reportagem, não é que todo, né, reportagem não é igual um processo de justiça. Justiça, jornalismo é jornalismo. Mas jornalismo só baseado em especulação, pô, cara, fecha o jornal então, cara. Bota um monte de gente pra soltar boato, entendeu? Não precisa de mais de credibilidade. Gabriel Galípolo, sobre a fiscalização do Banco Master. Nessa manifestação dele, ele diz o seguinte, que numa análise preliminar, ele vê a ausência de lastro probatório mínimo que sustente essa acusação formulada. E ele diz que tanto o representado quanto o presidente do Banco Central negaram de forma convergente a ocorrência de qualquer pressão exercida pelo ministro sobre os interesses do Banco Master. Ele diz ainda que, no que tange ao contrato mencionado entre a doutora Viviane Barci de Moraes, que é a esposa do ministro Alexandre de Moraes, e o Banco Master, não se vislumbra a priori qualquer ilicitude que justifique a intervenção desta instância. E ele, então, decide pelo arquivamento desse caso. O Procurador-Geral da República diz o seguinte, que, à vista desse panorama, ante a manifesta ausência de evidências de irregularidades atribuíveis ao representado, impõe-se o arquivamento da presente representação por absoluta falta de justa causa. Então, por isso, por esses argumentos, ele determina, então, o arquivamento dessa suposta, né, desse pedido sobre uma suposta pressão do ministro Alexandre de Moraes a respeito do Gabriel Galípolo sobre essa questão do Banco Master. O procurador... Então, essa é a notícia, né? A gente vai destrinchar mais alguns detalhes da decisão. Tá aqui no DCM a aspa exata. Aqui. Eu tirei da tela, só um minutinho, vou projetar de novo. E olha só, olha o tamanho da gravidade. Decisão judicial não pode se basear em notícias só, gente. O noticiário citado não tem densidade suficiente para mobilizar a Procuradoria-Geral da República, gente. Diz Gonet ao arquivar o pedido contra Moraes. Cara, se eu sou autor das matérias e faço essa pressão, eu ia estar com muita vergonha, assim, gente, porque não... Tá errado isso aí, tá? O Dezinha tá falando aqui no chat, tá? Pedro, já falaram que o contrato é uma minuta apenas, pare de repetir que ela defende o banco, não há contrato assinado nem registro de pagamento algum. Dezinha, desculpa te contradizer, tá? Eu sei quem publicou isso, que não existe contrato, mas sim, o contrato existe, tá, gente? O que não é concreto é que a Viviane recebeu, ou o escritório da Viviane recebeu 130 milhões. Isso é o que previa o contrato, em várias parcelas, mas não está claro, por exemplo, se o contrato teve uma rescisão, se o escritório, por exemplo, subcontrata outros escritórios, porque ela poderia não receber os 130 milhões, entendeu, gente? Pode ser um trabalho, ainda mais para defender um banco, que ele pode contratar o escritório Viviane Barci, que subcontrata outros escritórios.
Mas o contrato existe, gente. Não falem isso aí, que quem publicou isso aí que não existe contrato não tem prova também. Então não adianta compensar uma coisa com outra. Não existe isso. O Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, determinou o arquivamento de um pedido de investigação que apontava uma possível atuação do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, no caso envolvendo o Banco Master. Um dos argumentos apresentados para justificar a apuração era o contrato firmado entre a instituição financeira e o escritório Barsi de Moraes Advogados, comandado por Viviane Barsi de Moraes, esposa do ministro. Ao analisar o tema, Gonet afirmou que, em relação ao contrato, não vislumbra a priori qualquer ilicitude que justifique a intervenção dessa instância. Gonet também ressaltou que refogue ao escopo de atuação e à competência da Suprema Corte a ingerência em negócios jurídicos firmados entre particulares, especialmente quando resguardados pela autonomia intrínseca à atividade liberal da advocacia. Ao arquivar o pedido apresentado pelo advogado Enio Martins Murad, o procurador-geral concluiu que o noticiário citado no pedido de investigação não ostenta densidade suficiente para mobilizar o aparato da Procuradoria-Geral da República. Segundo informações mencionadas no requerimento, o contrato entre o escritório de advocacia de Alexandre de Moraes e o Banco Master totalizaria 129 milhões, o valor seria pago em 36 meses a partir do início de 2024, o que equivale a cerca de 3,6 milhões por mês. O contrato é escandaloso? O contrato é escandaloso, mas tem gente do setor que atende bancos que diz que isso é plenamente factível, gente. Não tem indício de crime. Porque o lance é isso, gente. Para a PGR investigar o Moraes, tem que ter crime. Tem que ser comprovado, por exemplo, que ele fez pressão no Galípolo. Tem que ser comprovado que tem alguma coisa errada no contrato. E não tem, gente. No concreto, o que a Malu Gaspar publicou? Eu, mais uma vez, não estou atacando a pessoa física da Malu Gaspar, estou falando que ela publicou, jornalistas cometem erros e essa matéria acho que tinha que ser revista se fosse feita de novo. O que ela tem? 6 offs, um contrato que ninguém identifica crime e uma pressão que as partes dizem que não existiu. Esse é o problema. Agora, quem interessa essa confusão toda, Ana? Muita gente. Inclusive o Worcaro do Banco Master. Pô, agora no final você pegou no nervo. Hiperfoco é fogo, né? Já sabe o assunto de trás para ver, de trás para trás. Posso? Pode, fica à vontade. Vou voltar no ponto da comunicação, assim, que acho que é onde eu me sinto mais à vontade. Mas, veja, eu vou começar com... Aliás, vou começar com outra coisa também. Teve um barulho aí, desculpa, a gente tá chovendo pra caramba aqui, foi um raio, tá? Ai, caraca! Eu quase morri do coração. Mas vamos lá. Sobre as desconfianças, né? Eu já falei isso uma outra vez, e aí eu acho legal que a gente traga a nossa subjetividade para a gente entender como essas coisas afetam a comunicação. Veja, eu sou uma pessoa super desconfiada, especialmente do judiciário, tá? E isso para mim é de base, enfim, tenho minhas justificativas para isso. Não confio no judiciário, então eu seria a primeira pessoa a achar interessante, né, esse papo todo e a falar, não, pera, tem alguma coisa aí. Acho que tem muita coisa errada que acontece? Acho. Acho que tem tráfico de influência? Acho. Né, no judiciário como um todo? Acho. Como jornalista, eu posso dizer e afirmar isso sem ter qualquer substância? Não, nem absoluto. Como pessoa, eu posso ter essa impressão, né, e posso entender que esta impressão colore também toda a minha leitura, né, dos casos que envolvem o judiciário, mas eu não posso afirmar isso. Tá? E aí, voltando para o ponto que a gente estava fazendo no corte anterior, quando o jornalismo afirma com base em declarações em off, não é só declarações em off, é declarações em off de terceiros, né? Fulano disse que ciclano teria dito... Você está mutado. Querendo colocar combustível nisso, querendo que o circo pegue fogo, né? Não sei se você está terminando, Ana, eu vou trazer uma informação inédita nesse corte, mas termina aí primeiro. Não, eu ia dizer isso, quando o jornalismo afirma isso, é muito fácil de fazer, é muito fácil de acreditar também,
porque, né, quando você já tem uma impressão e você lê uma coisa dessa, isso confirma, é viés de confirmação que chama isso daí. Agora, tudo isso funciona e corre no âmbito da comunicação, onde há certamente um código de ética, e veja, não estou falando da Malu, não estou falando de ninguém específico, tá? Há um código de ética, mas o texto aceita, né? Que você faça isso. O texto aceita tudo, né? O texto aceita tudo, diga-se de passagem, né? Agora, quando chega na PGR, e a PGR precisa abrir ou não, né, ir para frente ou não com essa investigação, o que eles precisam é de algo concreto. E veja, não estou dizendo aqui que a PGR e o direito são apenas baseados na verdade, não é bem assim, tá? Não é bem assim que a coisa funciona, né? Também há subjetividade no direito, também há influência, interesses, enfim. A questão é, não dá para a PGR abrir um processo, uma investigação contra o ministro do Supremo sem ter absolutamente nada de base, só fulano disse que ciclano disse. Então, assim, o Gonê está certíssimo nisso, né? Não tem como ir adiante uma coisa que não está baseado em absolutamente nada, né? Ele se ferra se ele fizer. Realmente o mundo está caindo lá fora. Tá caindo aqui. Posso fazer um comentário rápido, caso acabe a luz? Vai, antes que acabe a luz. O Reinaldo Azevedo tá me mandando mensagem agora, eu não sei se ele tá assistindo a live, mas ele me mandou um comentário muito preciso sobre isso que tá rolando agora. Estão armando uma nova Lava Jato, e há imbecis que não estão percebendo, inclusive no petismo. Ele tá sendo bem pesado aqui. Quando se entrega a política para a polícia, os progressistas sempre se ferram. Não perceber isso é não perceber nada. Tá bom pra vocês? E eu mandei no... A Ana sabe que eu não tô mentindo, eu mandei no grupo. Eu tô olhando aqui, você mandou de fato. A ideia de que a gente está armando uma nova Lava Jato, ela é extremamente preocupante, porque a Lava Jato, além de ser, claro, uma cagada do judiciário, e aí são as duas coisas que a gente que eu estava mencionando, além de ser uma cagada enorme do judiciário, tem uma baita de uma participação nessa sujeira toda do jornalismo, né, da comunicação, da forma como as impressões são criadas, né, da criação de um imaginário público, de uma corrupção alucinada, né? Preciso mencionar o cano de esgoto com dinheiro... de esgoto não, né? Era um cano de petróleo, né? Com o dinheiro jorrando. Parecia esgoto, né? Literalmente. Parecia esgoto, né? Com o dinheiro jorrando, enfim, aquela coisa toda, né? Corrupção, o maior roubo da história e tudo mais. Isso se cria, né? E eu fico até com vergonha de repetir esse chavão, porque a gente repete muito isso, a gente ouve muito isso na nossa formação, mas é imperativo que a gente mantenha isso na cabeça. A comunicação, ela também cria a realidade. Ela faz parte da construção da realidade, porque faz parte da forma como a gente lê, como a gente compreende e aquilo no qual a gente acredita e sobre o que a gente age. Então, assim, não dá para a gente acreditar também que estou apenas reportando os fatos. Eu estou apenas reportando. Não. Você está criando uma coisa. Você é corresponsável. E aí eu pergunto, o que é que está sendo criado, quem está criando e a quem interessa criar? Ficamos aqui, Ana Lesnowski. Ficamos por aqui? Ficamos por aqui. Ficamos por aqui e a gente volta em instantes com mais notícias do dia. Beijo, gente.